Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, né, no segundo dia de evento da nossa imersão Lucro com Leite. Sejam bem-vindos de volta, os que estavam aqui ontem com a gente. Se alguém estiver participando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, né, esse grupo que nós formamos e que estamos trocando bastante experiência, bastante conteúdo importante para que a gente consiga aumentar a nossa lucratividade com a atividade leiteira, né? Porque todos nós que estamos aqui somos apaixonados pela atividade e nós queremos permanecer e ter lucro com a atividade leiteira. Então, sejam todos bem-vindos. Se alguém está aqui hoje participando pela primeira vez, não conseguiu acessar ontem, nós mandamos o link da gravação já no grupo, né? É importante que assistam para que a gente vá fazendo essa construção, né? E aí, mandem aí para a gente, né, de onde vocês estão nos acompanhando, principalmente quem não estava presente ontem, só para a gente ter uma noção, né, de onde estão as pessoas que estão nos acompanhando. Algumas pessoas já mandaram aqui, né? Paraná, São Carlos, Lambari, Minas Gerais. Muito bom, muito bacana. Vai mandando aí para a gente, que é muito bom a gente poder saber que a gente está conseguindo, né, levar esse conteúdo e atingir muitas pessoas nesse Brasil inteiro. Bahia, muito bom, bacana demais. A gente fica muito feliz de ver o pessoal do Norte, Nordeste também participando com a gente. Né? Muito, muito bom a gente ter essa presença assim, de pessoas do Brasil inteiro aqui com a gente, Rio Grande do Sul. Muito bom, pessoal. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. É um momento importante para a gente aqui de troca, né, de conhecimentos, troca de experiências. Ontem a gente teve um bate-papo muito legal, a participação das pessoas aqui pelo chat, conversando também com a gente. Então, isso aqui é importante, né, a gente levar conteúdo de valor, conteúdo que realmente vai agregar e vai fazer diferença no dia a dia das propriedades leiteiras. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao segundo dia do nosso evento. Hoje, nós vamos dar continuidade ao que a gente iniciou ontem, só para lembrar, né, e para atualizar quem não estava presente com a gente ontem, nós iniciamos falando um pouco sobre a situação atual, né, da atividade leiteira, o cenário que a gente vivenciou até agora, até abril de 2024, e o que a gente espera para os próximos meses. E como esse cenário de oportunidades que a gente definiu lá juntos ontem, que é um cenário de oportunidade, como a gente pode aproveitar esse momento. Então, eu falei para vocês que é importante a gente aplicar os 3 pilares necessários, né, e indispensáveis para ter lucro com leite. E o primeiro pilar a gente viu que é a gestão de pessoas, é a formação de uma equipe de alto desempenho, porque não adianta nada a gente investir em genética, em nutrição, em estrutura, seja lá o que for, e não ter pessoas para trabalhar na nossa propriedade. Então, esse foi o primeiro pilar. Hoje a gente vai saber, né, conhecer qual é o segundo pilar. E amanhã a gente vai conhecer o terceiro pilar. Lembrando que se alguém tiver com alguma dificuldade aí no acesso ou precisar de algum suporte, pode chamar a gente aqui, né? A Gabi e o Willis vão ajudar também. E se tiver alguma dúvida, né, quiser fazer algum comentário, pode mandar no chat, a gente vai trocando uma ideia. No final, a gente tem um momento para perguntas, e aí quem quiser abrir o microfone também e falar, pode ficar à vontade, tá bom? Bom, tudo certo? Podemos começar, Willis, Gabi? Beleza, vamos lá então. Bom, eu vou começar hoje a nossa conversa fazendo uma pergunta para vocês. Como é feita a ordenha aí na sua propriedade? Você que é produtor de leite está aqui com a gente hoje, ou você que é técnico também, né, atende diversas propriedades, escolha uma, né, mesmo, pense uma e fala aqui para a gente no chat, como que é feita a ordenha? É balde ao pé? É ordenha canalizada?
É fosso? Como é que é? Fala aí pra gente. Dos técnicos pode ser a maioria, né? Pegar de todas as propriedades É, assistidas, em geral, qual né? que é o tipo de ordem predominante? Isso, vai mandando aí pra gente no chat. Vamos ver o que vocês vão colocar aí. O Zé Lucas já colocou canalizada. O Zé Lucas aqui de Delfim. Balde ao pé. Canal Master de Gislânia, né? O Rude, nosso companheiro técnico, na maioria canalizado em sala de ordenha. Perfeito. Canalizada. Então, até agora, a gente teve aqui canalizada, balde ao pé, canalizada, balde ao pé, a maioria canalizada. Quem mais? Balde ao pé, sala de ordenha. Mais alguém? Farelo na hora. E salto para o pasto, canalizada fosso. Isso, boa. Balde ao pé. Legal. Isso aí, muito bom. Beleza, então vocês mandaram aí, né? Balde ao pé, canalizada, coloco o farelo na hora, solto pro pasto. E aí? Mas qual que é o jeito certo, né? De tudo que vocês mandaram aqui pra gente. E agora? Qual que é o jeito certo? O certo é colocar farelo na hora ou não? É melhor eu fazer a ordenha canalizada ou balde ao pé? Quem se arrisca? Ou robotizada. Ou robotizada, que falamos sobre isso ontem. Pode falar. Laís já colocou aí, não existe jeito certo. Josley levantou a mão, pode abrir o microfone, Josley. Eu ia falar o seguinte, que não existe jeito certo, né? Vai de acordo a cada propriedade tem suas particularidades, né? E tem que ver o que é que se encaixa a cada propriedade. Às vezes uma propriedade pequena não tem a necessidade de uma ordenha canalizada. Às vezes uma média propriedade não tem a necessidade de uma ordenha robotizada, entendeu? Isso mesmo, Exatamente. perfeitamente. Então, onde eu queria chegar, né? A resposta que eu queria era exatamente essa. Né, lá, Natanael cada também concorda. propriedade. Tem uma realidade, tem que ser funcional. Isso aí. Isso aí. Mais alguém abriu, quer falar? Canal Master, pode abrir o microfone. Então, eu acho que a ordenha, ela tem que ser, eu acho que assim, se é balde ou pé, se é canalizado, eu acho que assim, vai de acordo com a estratégia de cada produtor, né? Cada um tem uma condição financeira para fazer do jeito que dá, né? Eu acho que tem que fazer o mais com menos, né? Tem que fazer com o que Isso. dá, com o que tem. Exatamente, perfeito, né? Você falou aí, fazer mais com menos é ser eficiente, e é exatamente isso que a gente busca. Então, vocês já deram a resposta, né? É bom que a gente está todo mundo aqui alinhado. O jeito certo é aquele jeito combinado na sua propriedade e que funciona para a sua realidade. Então, ontem a gente comentou um pouquinho sobre isso. A gente não deve ficar se comparando com o vizinho, né, ou com aquela propriedade que é referência para a gente. A gente precisa nos comparar a nós mesmos, né, ser melhor a cada dia. Então, se mês passado eu tive um resultado, esse mês eu quero ter um resultado melhor do que o que eu tive o mês passado. E não ficar comparando a minha realidade com outras que são totalmente distintas da minha. Então, a gente fala que o jeito certo é aquele jeito combinado na sua propriedade. É a combina, né? Você faz o combinado e é esse que tem que funcionar aí na sua propriedade e de acordo com a sua realidade, igual vocês citaram aí, em termos de disponibilidade de investimento, de tamanho de rebanho, de estrutura e tudo mais. Então, não tem o jeito certo. O jeito certo é aquele que funciona para você. Isso serve para todos os processos que tem dentro da propriedade. Então, coloquei aqui, eu perguntei para vocês, né, como é feita a ordenha, mas a gente poderia falar de inúmeros outros, né? Como é feito, qual é o processo que vocês realizam com o recém-nascido na propriedade de vocês? Como é feito o processo de reprodução?
é cultor, é inseminação, faz transferência de embrião, não faz? Faz IATF. Então, a gente poderia, né, colocar várias situações aqui, vários processos para discutir, e a gente chegaria num acordo de que cada um faz de um jeito, e não tem jeito errado, né? O jeito certo é aquele jeito que funciona aí na sua propriedade. Assim como o sistema de produção, né? Se é a pasto, se é semi-intensivo, se é compost burn, se é freestall, não existe o melhor, sim o que se adapta, que se encaixa dentro de cada propriedade. Exatamente. A gente recebe bastante questionamento, assim, principalmente pelo Instagram, né, que é nosso principal meio de comunicação. O pessoal fala assim, o que é melhor? Né? Qual que é o jeito... Qual que é melhor? É pasto ou é confinado? Qual que é a melhor gramínea para me colocar aqui no meu pasto? A nossa resposta... Qual que é a melhor raça? Qual que é a melhor raça? A nossa resposta, para quem conhece a gente e já convive, sabe que sempre depende, né? Porque o melhor é aquele que funciona para você, para a sua realidade. Então, a primeira lição, né, da aula de hoje é não comparar a sua propriedade, a sua realidade com outras. A gente precisa se comparar a nós mesmos, tá? E o jeito certo é aquele jeito que funciona para você. Isso aí, o N colocou aqui, que todos os sistemas são competitivos, exatamente. Ele perguntou, né? Todos os Não, sistemas são e todos os competitivos? sistemas competitivos... Você diz no sentido de dar resultado? Eu entendi, para mim foi uma afirmação e eu entendi nesse sentido de dar resultado. Se for isso, Enio, com certeza. Conheço propriedades a pasto, a pastejo rotacionado, semi-intensivo, todos que funcionam muito bem, assim como compost burn e freestyle. Todos são competitivos, ali em termos de produção, em termos de reprodução e sanidade. Desde que o manejo seja bem empregado, né, em cada particularidade que o sistema exige, vamos dizer assim. Isso. Assim como a gente conhece propriedades a pasto que rodam muito bem, tem propriedades que a gente conhece que é a pasto que não funciona, né, não dá certo. Tem propriedade que é confinado que roda muito bem, tem propriedade confinado que não dá certo. Então, Isso aí. Depende da eficiência com que os processos são realizados, com que a gestão é empregada, né? Sempre tem gente ganhando e perdendo dinheiro. Exatamente. É isso aí. Com certeza. É o resumo da nossa Essa conversa fala, aqui. Isso né? aí. Então, né, depois dessa primeira lição, a gente prossegue sabendo que o certo é aquilo que funciona para a sua realidade. Mas, para funcionar, a gente precisa deixar tudo muito claro e padronizado. Por quê? Lembra que a gente falou ontem do primeiro pilar? O primeiro pilar são as pessoas, né? A gestão das pessoas. Então, uma das coisas que a gente citou dentro do primeiro pilar foi a comunicação. E a falha de comunicação dentro das propriedades leiteiras muitas vezes resulta em confusão, né? Em dúvidas. E toda vez que a gente deixa o funcionário com dúvida sobre o que tem que ser feito, né, toda vez que ele precisa tomar uma decisão, né, eu faço isso ou faço aquilo, eu vou por aqui ou eu vou por ali. Toda vez que ele tem que tomar uma decisão, a chance que a gente tem de ter erros é muito maior. Então, por isso, a gente precisa já deixar claro para que ele faça o que tem que ser feito, sem precisar ficar tomando decisão. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, né? Então, a gente precisa deixar tudo muito claro, né? O mais fácil entendimento para ele e padronizado, ou seja, para que a gente faça sempre do mesmo jeito e não deixe dúvidas de como fazer. Deixe tudo muito esclarecido para as pessoas que vão executar os processos, tá? Olha aí, só Oi. completando aqui que o Enio completou na pergunta dele, ele disse que lá no Nordeste tem essa ilusão de leite a pasto.
Foi até por isso a pergunta. Então, Enio, lógico, eu não sei como que é a sua região aí, Nordeste, mas, assim, um leite a pasto, ele exige muito do clima, né? Em questão de pluviosidade, principalmente, de índice de chuvas espaçadas durante o ano. Senão, é complicado, é complicado. O Brasil, ele é um país muito extenso, né? A gente tem climas muito variados Sim. nas diferentes regiões, que nem a gente tem aqui pessoas do extremo norte e pessoas do extremo sul. Então, varia demais, e aí a gente precisa entender de acordo com cada realidade. Eu imagino E mesmo que aí, no e aí, Nordeste deve ser difícil, né? A e aí produção é quente, né? Então, quente, seco, né? trabalho com sombra aí tem que ser muito bem feito nesse sistema pasto. Talvez uma irrigação. Exato, quente, seco, e aí a gente já tem outras regiões que são frias e úmidas, né? O Danilo já respondeu, esse ano ele sofreu muito com o clima na produção. O Danilo é de onde mesmo, Danilo? Danilo, não é longe não, né, Danilo? É perto da gente aqui, Divisa Divisa Nova. 9, isso aí. Ó, tá perto aqui. Aí a resposta foi esse mesmo. Olha, tem 120 dias que tem pasto e os outros exato, tem 120 dias que tem pasto e os outros 8 8 meses meses. que não tem, né? É Então, olha o complicado, desafio, é né? difícil. Aí a gente precisa trabalhar estratégias diferentes, né? Então, na sua situação especificamente, a gente precisa direcionar as estratégias e o planejamento para otimizar a produção de alimentos. Só Ou dando um exemplo aqui, Leide, vou usar a Fazenda como exemplo. É, a Fazenda tem 38 anos, aqui onde a Agropecuária Campos Lima, aqui em Delfim, onde eu trabalho. E sempre foi um sistema semi-intensivo. Mas quem conhece a região sul de Minas sabe que é muito difícil um pequeno espaço de várzea. É muito morro. É muito morro. E, assim, à medida que foi crescendo o número de cabeças, já não comportava mais a pasto, porque as vacas, à medida que vai entrando genética, elas vão produzindo muito, elas não é igual antigamente, né, que principalmente a girolando, que a gente tirava, ordenhava e saía procurando pasto, independente do morro. Hoje não é assim. Elas saem na primeira sombra, no primeiro barro, principalmente, elas deitam. Então foi para aí que a gente partiu, foi por isso que a gente partiu para o compost barn, por conta da topografia. Então é só um exemplo aí para passar para vocês que a gente tem que se adaptar dentro da realidade da nossa região, realidade da nossa topografia, do clima da nossa região, principalmente, igual o Danilo bem citou aí, né? isso aí entra, né, um pouquinho do que a gente comentou ontem também, a importância de ter a visão, né, do seu negócio e planejamento, porque você precisa tomar decisões baseadas no seu objetivo, principalmente de longo prazo, né? O que eu pretendo? Para mim, produzir a pasto e ter uma média ali 16, 18, tá bom, beleza. Esse é a sua realidade, seu objetivo, tá atendendo, beleza. Não, eu quero ter uma média de 30, 35, né? Ter essa média o ano inteiro, e aí? Dá para fazer isso a pasto? Então, tudo vai variar de acordo com O o nosso objetivo, né? objetivo. Por isso é importante definir, né, a visão do nosso negócio. E aí, quando eu falo para vocês que a gente precisa ter os processos claros e padronizados, é exatamente para evitar dúvidas e evitar erros, para que os funcionários não precisem ficar tomando decisões. Então, o segundo pilar, então, primeiro, pessoas, o segundo pilar é padronização de processos, né? E para deixar um pouco mais claro, quem não sabe, né, o que fica meio, ficou confuso para mim entender. Processo é tudo aquilo, vou colocar de uma forma bem simplificada. Processo é o conjunto de atividades que a gente precisa executar para ter um resultado final, seja um produto ou um serviço, né? Então, aqui coloquei um exemplo. O processo de produção de leite, a gente tem a entrada de um insumo, no caso aqui um alimento, ocorre uma transformação
né, que é no animal mesmo aqui, e a gente tem o resultado final, que é o leite, né, que é o nosso produto, leite no tanque, né, aqui já está na embalagem, mas então ocorre a entrada de um insumo, ou, né, um conjunto de insumos, uma transformação aqui no meio, e a saída é o produto ou serviço. Então, processos são um conjunto de atividades que a gente precisa realizar para entregar um produto ou um serviço no final, certo? Então, dentro da fazenda de leite, a gente tem inúmeros processos. Então, a gente tem o processo de ordenha. A ordenha em si, ela é um processo. Então, quais são as atividades dentro do processo de ordenha? Eu preciso buscar a vaca, eu preciso fazer o pré-dip, secar o teto, fazer teste da caneca, colocar teteira, pós-dip e soltar a vaca. Então, essas atividades, né, esse passo a passo que eu falei aqui, somados, eles determinam o processo de ordenha. Eu tenho o processo de colostragem, processo de reprodução, enfim. A gente tem inúmeros processos dentro da fazenda e nós precisamos padronizar esses processos para quê? A padronização, ela significa você deixar sempre igual, ou seja, fazer sempre do mesmo jeito. Porque quando a gente padroniza, a gente faz com que todas as pessoas façam sempre do mesmo jeito e a gente tenha o resultado sempre o mais igual possível. E aí a gente mostra para o funcionário, você tem que fazer isso aqui primeiro, isso aqui depois, isso aqui em terceiro, quarto, quinto. Então, esses aqui são os passos, né? O passo a passo que ele precisa executar para entregar aquele produto final. E aí, quando eu padronizo, eu falo para ele como fazer. E aí ele não vai ficar mais com aquela dúvida que eu falei, ele não vai precisar tomar a decisão e ele não vai ficar em dúvida do que deve ser feito. Então, para evitar esse tipo de problema, eu padronizo o trabalho, tá? Existem alguns detalhes importantes que a gente precisa conhecer para padronizar os processos e a gente vai comentar um pouquinho deles aqui com vocês. Mas aqui eu trouxe uma imagem que eu acho bastante interessante, eu gosto muito dela, porque mostra a diferença entre um trabalho padronizado e um trabalho sem padronização. Então, aqui, um trabalho sem padrão. Cada um fazendo de um jeito, né? Tem um remando para trás, outro remando para frente, aí fica aquela bagunça e a gente não sai do lugar. E quando o trabalho é padronizado, todo mundo faz igual, né? Todo mundo faz do mesmo jeito, e a gente vai rumo ao nosso resultado esperado, rumo ao nosso destino. Então, existe uma grande diferença quando a gente tem trabalho padronizado dentro da fazenda e quando a gente não tem. Uma coisa importante que eu considero aqui nesse caso, e o Willis pode comentar aí, a importância da gente ter o trabalho sempre padronizado, no caso, nosso exemplo aqui na fazenda, a gente trabalha com turnos. Então, são equipes diferentes de pessoas, né, que trabalham de manhã e uma outra equipe de pessoas que trabalham de tarde. E aí, se eu não tenho se eu não tenho um trabalho padronizado, imagina a equipe de manhã fazendo a ordem de um jeito e a equipe da tarde fazendo a ordem de outro jeito. Perdão. A gente sempre vai ter resultados muito variados, porque de manhã faz de um jeito, à tarde faz de outro. De manhã de um jeito, à tarde de outro. A vaca fica doida, né? Quer comentar um pouquinho, Will, sobre isso? Não, é bem isso mesmo, né, que você falou, igual eu comentei ontem, vaca é sistemática, ela gosta de rotina. Todo dia, todo horário é a mesma coisa. Então, se a gente começa a trabalhar em formatos, principalmente na ordenha, de formas diferentes, quem trabalha com vaca sabe que a vaca acostuma com o ordenhador, o jeito de falar, o jeito do manejo, né? A vaca acostuma. Se a gente muda tudo isso, a vaca já não desce o leite, a produção total diária já fica aquele gráfico que a gente considera como taquicardia, né? Um dia dá uma quantidade, outro dia menos, depois fica aquela loucura. Isso aí serve para todos os setores, né?
Isso. Então, né, eu dei o exemplo aqui no caso de ter equipes, né, de turnos diferentes, mas isso serve para você que trabalha sozinho, né? Se é só você na sua propriedade, você também precisa padronizar para criar essa rotina, né? Tem que ter horário, sim, tem que ser sempre do mesmo jeito, na mesma ordem, porque senão a vaca, ela sente e isso vai impactar diretamente no seu resultado final, que é o leite no tanque. Isso E esse interfere no processo, leite no tanque, interfere no lucro da sua propriedade. exatamente, esse processo ele tem que se tornar um hábito, né? Processo de padronização. Ele tem que tornar um hábito dentro da propriedade. Isso aí. Então, eu acho que ficou bem claro, né? Que todo mundo conseguiu entender aí a diferença entre ter um trabalho padronizado, onde a gente vai ter resultados constantes e menos variados, né? E não ter um trabalho padronizado, onde vai ficar sempre uma bagunça, vamos dizer assim, tá? Então, quando a gente consegue padronizar o trabalho, os processos dentro da fazenda, a gente consegue vários benefícios, né, várias vantagens. Entre eles, a diminuição na variação dos resultados. Então, se eu faço a ordenha todos os dias, do mesmo jeito, no mesmo horário, salvo, né, algumas características ali de ciclo produtivo, animal entrando ou saindo, né, do número de vacas em lactação, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Então, se eu produzo 200 litros, a minha variação por dia, né, ao longo da semana vai ser mínima. Hoje deu 205, 210, 198. Então, a variação é muito pequena. Isso me ajuda a prever, né, a fazer previsões de resultados para me planejar melhor. Então, se eu sempre faço igual, a variação do meu resultado ela vai ser menor, vai ser pequena. Se o resultado varia pouco, eu consigo ter uma previsibilidade maior. E aí, de acordo com essa previsibilidade, eu consigo fazer um planejamento, que é essencial para qualquer propriedade leiteira. A gente comentou sobre isso ontem. Até mesmo para fazer planejamento em questões financeiras, né? Se eu tenho um volume de produção que varia pouco ao longo do mês, eu consigo ter uma previsão. Eu não sei antecipadamente o preço do leite, mas eu sei o volume que eu produzi. E aí, se eu fizer der uma baseada ali no que eu recebi mês passado, já fazendo uma análise de mercado, eu consigo ter noção do que eu vou ter de caixa naquele mês, certo? Agora, se eu não tenho processo padronizado, hoje eu tiro leite 6 horas, amanhã, se der, eu tiro às 10, se não der, eu não tiro. Então, eu não tenho noção de qual será meu resultado, porque a variação ela é muito grande. E aí, se varia muito, eu não consigo ter previsibilidade. Se eu não tenho previsibilidade, eu tenho mais dificuldade em fazer planejamento, certo? Vejam como que uma coisa puxa a outra, né? Fazendo a padronização, eu também consigo aumentar a minha eficiência, né, dos processos. Eu consigo, como se diz, alguém falou que eu não lembro agora quem foi, mas eu consigo fazer mais com menos, né? Se eu padronizo, eu consigo enxergar, eu consigo ter uma visão melhor de onde eu posso melhorar. E aí isso vai aumentando a minha eficiência, né? Se todo mundo faz igual sempre e eu tenho um problema, né? Eu estou com CCS alta, por exemplo. Mas todo mundo sempre faz igual o processo de ordenha, né? Sempre desse passo a passo, eu observo que é assim. Isso me ajuda a enxergar onde está o problema, né? A entender o problema e resolver a situação. Agora, se cada dia eu faço de um jeito, como é que eu vou saber qual é o problema? Não dá, né? Então, isso também, a padronização também ajuda nesse sentido, de aumentar a eficiência e melhorar e otimizar o meu processo. E, obviamente, né, consequentemente, melhora a qualidade do produto final, porque se eu padronizo, eu tenho mais condição de melhorar sempre, né, de otimizar esse processo para que eu tenha um resultado esperado, leite no tanque, cada vez melhor, de mais qualidade.
Beleza? Isso tudo somado, então, redução de variação, aumento de eficiência e melhora na qualidade do produto, resulta em lucro, né? Aumento da lucratividade. Porque, afinal de contas, né, tudo que a gente faz é para atingir aquele resultado esperado, que é o leite no tanque. Certo? Alguma dúvida aqui? Acho que ficou claro, então, né, a importância da gente padronizar os processos dentro da fazenda. E aí, aqui, a gente está usando mais o exemplo, né, da ordenha, porque impacta diretamente o leite no tanque, né, que é o final de todo o processo produtivo. Mas, como eu disse, a gente poderia falar de inúmeros outros processos dentro da fazenda, desde de bezerras até o que vocês imaginarem aí que dá para alimentação e tudo mais dentro da fazenda, tudo é possível ser padronizado. E aí, como que a gente padroniza? Tá? Existe uma ferramenta de gestão, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Tem outras, tá? Eu trouxe uma como exemplo, que é o que a gente chama de POP. Vou escrever aqui no chat para vocês. POP. Procedimento operacional padronizado, ou procedimento operacional padrão, ou processo operacional padrão. Nada mais é do que você registrar visualmente o passo a passo e deixar isso aqui exposto para as pessoas que vão realizar, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de secagem, POP de secagem. Como fazer a secagem dos animais? Então, aqui tem passo 1, ordenhar a vaca completamente. Passo 2, desinfecção dos tetos, perdão, após a ordenha, aplicação de pós-DIP, né? Passo 3, secagem dos tetos com papel toalha descartável. Passo 4, descontaminar a extremidade do teto com álcool 70. Passo 5, retirar a tampa da cânula e aplicar lentamente o medicamento no canal do teto e massagear para cima. Passo 6, aplicar o selante. Isso aqui facilita o trabalho, né? Não deixa dúvidas e não deixa espaço para tomar decisões erradas. Porque a pessoa olha isso aqui e ela sabe o que fazer. Então, a gente fala que um bom POP, um bom procedimento operacional, é aquele que quem nunca fez, olha e consegue fazer. Ele sabe exatamente quais são as etapas que ele precisa cumprir. A gente coloca imagens, né, para deixar visual o que tem que ser feito, e uma frase curta embaixo explicando o que tem que fazer. Então, a pessoa, mas o meu funcionário faz isso aqui há 30 anos. Aí que mora o perigo, né? Por quê? Quando a pessoa faz há muito tempo, ela tem uma prática, né, assim, indiscutível, ela já faz no automático. E se ela faz no automático, aí que está a chance de ter problema. Porque quando a gente faz no automático, a gente esquece o porquê fazer. E aí, igual aqui no passo 5, está escrito lá, aplicar lentamente o medicamento no canal do teto e massagear para cima. Massagear para cima é um detalhe. E se eu faço no automático, na correria ali do dia a dia, às vezes eu esqueço que eu tenho que fazer isso, e aí o medicamento vai ficar parado ali, ele não vai ter a mesma ação que ele teria se a gente fizesse da maneira correta. Então, o procedimento operacional é para não deixar dúvida, é para lembrar a pessoa do que ela precisa fazer e por que ela precisa fazer, e também para capacitar pessoas novas, né, que possam chegar aí na propriedade. Ontem a gente falou da importância da capacitação das pessoas, certo? Então, esse aqui é só um exemplo, né? A gente tem inúmeros exemplos que a gente pode disponibilizar para quem tiver interesse. Mas o interessante é vocês fazerem os procedimentos operacionais de vocês, na propriedade de vocês, de acordo com a realidade de vocês. Por quê? Isso aqui é como, vamos dizer assim, é como se fosse uma receita de bolo, né? É um passo a passo. Mas isso aqui funciona aqui para a gente. É assim que a gente faz e dá certo assim. Pode ser que na sua propriedade você faça diferente. E o seu diferente dá certo para você aí. E tudo bem,
né? Então, por isso a importância de fazer na sua propriedade do jeito que vocês fazem com quem faz a tarefa. Então, quando a gente faz um procedimento operacional desse aqui, não sou eu que faço e entrego o pessoal e falar para eles assim, ó, agora o que vocês vão fazer desse jeito aqui. Não é o Willis que faz e chega para eles e fala, ó, a partir de agora é assim que faz. Não é assim. É o contrário, na verdade. A gente acompanha a rotina do trabalho deles e monta isso aqui com eles, né? Porque aí a gente vê como é feito por eles. Porque ninguém melhor sabe do trabalho do que quem executa todos os dias, né? Eu não sei mais de ordenha do que o ordenhador aqui da fazenda. Eu não sei mais de tratar de bezerra do que o tratador das bezerras aqui da fazenda. Eles é quem sabe do trabalho deles. Nós como gerentes ou donos, né, estamos para auxiliar, para servir, para atender as necessidades das pessoas que executam o trabalho, tá? Às vezes, quando eu começo a falar assim, aqui eu não consigo ver as reações, né, as caras, porque a maioria das câmeras fica desligada. Mas muitas vezes, quando eu começo a falar isso, né, o dono, ele tá lá para servir. Aí eu vejo o pessoal tem umas reações até engraçadas, às vezes. Porque isso é uma forma de pensar diferente, né, uma cultura diferente, onde o dono, ou o chefe, né, o líder, ele está ali para servir os seus colaboradores, e não o contrário. Porque, como eu disse para vocês, por que eu falei que a gestão de pessoas foi o primeiro pilar? Porque ele é o mais importante. Porque sem pessoas, a gente não faz nada. E ontem mesmo a gente comentou aqui da dificuldade da mão de obra, né? Então, o líder, no nosso modo de pensar, na nossa forma de gestão, ele é servidor. Ele serve aos seus colaboradores, atende às necessidades para que eles consigam executar o trabalho da melhor forma possível. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente pode fazer a gente pode padronizar qualquer processo que vocês quiserem dentro da fazenda. Se vocês forem aplicar isso aí na propriedade de vocês e precisarem da nossa ajuda, pode chamar a gente, porque a gente consegue padronizar qualquer processo, tá? Mas, atenção, né? Tem alguns detalhes importantes. A gente precisa, a partir do momento que a gente padroniza, a gente precisa fazer com que aquele padrão se torne um hábito. Ou seja, sempre fazer do mesmo jeito, do jeito que foi combinado, né? Na minha propriedade, o combinado é esse, e é assim que a gente faz todos os dias, e tá dando certo assim. Beleza, tá? Porque senão a gente vai padronizar e não vai ter resultado nenhum. Então, fazer sempre do mesmo jeito. Definir o padrão junto com quem faz, é igual eu falei, né? Ninguém melhor para falar do trabalho, da tarefa, do que quem realiza todos os dias, tá? A gente precisa deixar à vista. Então, isso aqui, esse procedimento operacional, por exemplo, eu preciso, o ideal, né, o certo é eu imprimir isso aqui e colocar à vista ali do meu funcionário. Ele precisa ver onde ele vai executar isso aqui. Então, se eu tiver uma forma de colocar, plastificar, né, colocar de um jeito que não molha, ali na sala de ordenha, para a pessoa visualizar quando ela for fazer, esse é o ideal, tá? Deixar sempre à vista e monitorar os resultados. Por quê? Quando eu padronizo, eu preciso monitorar os meus resultados através dos indicadores, que é uma outra ferramenta de gestão, que a gente pode falar em outro momento, para saber se o resultado está sendo eficiente, né? Se o resultado está sendo bom e se ele está sendo constante, se a variação está sendo pequena, né? Porque se não tiver tendo resultados positivos, eu preciso rever o padrão que a gente montou. Então, o processo padronizado não quer dizer que uma vez padronizado ele sempre vai ficar daquele jeito, não. Eu posso mudar a forma de fazer, mas aí eu faço um outro padrão, né? Se eu precisar mudar, certo? Alguém, deixa eu ver. Leide, o Rudy falou que ele acredita que o treinamento dos colaboradores tem que ser constante. Exatamente, foi o que a gente falou ontem, né? A importância da capacitação. Então, se eu padronizo um processo, eu sempre preciso lembrar
as pessoas do porquê elas fazem e por que tem que ser assim. Porque senão vira automático e aí a gente não faz, né? O treinamento e principalmente a reciclagem, né? Para não se tornar mecânico o processo. Isso mesmo. E aí eu vou monitorando os resultados através dos meus indicadores. Ah, como que eu sei que o meu padrão está certo? Como que eu sei que o meu padrão está bom? Através dos resultados dos indicadores, né? Eu vou monitorando, só para não deixar sem explicação. O indicador é aquilo que indica alguma coisa, né? Que me mostra o resultado de alguma coisa. Então, a gente tem fichas, que são em folhas A4 mesmo, que formam gráficos. Então, a gente vai coletando dados ali diariamente ou semanalmente, e isso mostra para a gente, ao longo do tempo, um gráfico. E aí, o legal do indicador é que eu olho lá assim, se ele está subindo, descendo igual a montanha-russa, eu tenho uma variação muito grande nos resultados. Se eu tenho uma variação muito grande, significa que o meu processo não está padronizado, ou eu tenho algum problema, alguma falha dentro do meu processo. Se eu tenho uma variação curta, né, o meu gráfico ele está ali mais próximo de uma linha reta possível, né, ou então um sobe e desce pequenininho, vamos dizer assim, eu tenho um processo padronizado, né? E aí, o que eu faço quando o meu processo já está padronizado? Eu posso melhorar aquele processo para deixar os resultados cada vez melhores. Alguém comentou? O Rudy falou que quis dizer reciclagem, a tendência ao colaborador criar vícios que acabam comprometendo o resultado do processo. Isso aí. Isso aí. Exatamente. E teve um outro comentário também, né? Que o leite vem da vaca, mas os responsáveis por todo o processo de produção são as pessoas. Viridiana Ferrando, isso? Isso, exatamente, né? O que a gente falou. Por isso que eu comentei lá com vocês a importância de quem não assistiu ontem assistir, porque vejam como é uma sequência e uma coisa está atrelada à outra, né? Eu preciso ter pessoas que sejam capacitadas, que sejam recicladas constantemente, para que elas executem os processos que são padronizados, para que a gente tenha resultados constantes, e isso, consequentemente, faz o meu lucro aumentar. Então, uma coisa está atrelada à outra, né? A gestão de uma propriedade, ela é um ciclo, né? E uma coisa influencia a outra. Então, a importância da gente padronizar, mas sempre ter pessoas que são capacitadas, melhorar a nossa comunicação com os funcionários, reconhecer o resultado do trabalho, para que a gente sempre tenha resultados melhores. Certo? Bom, então a gente já chegou aqui no resumo da aula. Como a gente comentou ontem, a gente preparou o conteúdo para ficar gostoso de conversar, né? Não ficar maçante. E deixar aquele gostinho, né, de quero mais para a próxima aula, a gente ficar curioso e saber o que vem por aí, né? Então, hoje, né, pensando o que a gente ouviu aqui hoje, a gente, desde o comecinho, entendeu que não se compara, né? A sua propriedade não se compara com a realidade do outro, ela se compara somente com você mesmo, né? E é importante que a gente consiga padronizar os processos para ter resultados constantes. À medida que a gente consegue padronizar e ter esses resultados mais constantes, a gente dá passos mais largos rumo a ter uma maior lucratividade com a atividade, porque a gente vai reduzindo variações, a gente vai melhorando a qualidade do produto e sendo mais eficiente. Tudo isso somado resulta no que a gente tanto espera e almeja, que é o lucro com a atividade leiteira. Então, ontem a gente viu o primeiro pilar, gestão de pessoas. Hoje a gente viu o segundo pilar, gestão de processos, né? Padronização de processos. E aí fica a pergunta, né? Qual é o terceiro pilar? Vamos ver quem vai saber, né? Depois eu vou fazer uma enquete lá no... Vamos fazer lá, Gabi, uma enquete para a gente discutir se alguém vai conseguir acertar qual é o terceiro pilar, que é o que a gente vai discutir na aula de amanhã. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida?
comentários, podem ficar à vontade agora para ou mandar no chat ou abrir o microfone, tá bom? O pessoal sempre fica tímido, né? Nessa hora, quando eu falo agora tá na hora, aí todo mundo fica tímido. Pessoal, só lembrando que depois que a gente encerrar aqui, vou enviar um formulário lá para vocês novamente, para vocês avaliarem, deixarem as dúvidas que vocês tiveram. E também para quem tem interesse no certificado de hoje também. Aí eu peço para que vocês respondam. É 1 minutinho, 2 questões só. Tá joia? Obrigada. Tem uma pergunta aqui. Como seria uma reserva de emergência ideal para algum mês de prejuízo? Isso é algo que me preocupa muito. Como montar uma reserva de emergência? Vai lá, Beleza, Leite. vamos lá. Bom, a gestão financeira também é possível criar padrões, né, processos padronizados para fazer a gestão financeira da propriedade. Deixa eu ver aqui, como montar a reserva ideal e quando acabar o que devo fazer, vender vacas piores. E quando acaba o que fazer, ele deve vender as vacas piores, né? Quando acaba a reserva de emergência. Isso. Então, bom, vamos por partes. Reserva de emergência é aquilo que a gente tem guardado, né, para emergências, como o próprio nome diz. Ontem a gente comentou sobre isso aqui, né? Quantas propriedades a gente conhece que tem a reserva de emergência? São poucas, né? Assim como na vida pessoal, né? Quantas famílias vocês conhecem que tem uma reserva de emergência montada? Porque para quem entende de finanças aí sabe que a reserva de emergências ideal é aquela que cobre 6 meses do seu custo de vida, né? A reserva pessoal. E trazendo essa lógica para o negócio, seria isso, né? De 3 a 6 meses do seu custo. É difícil, né, a gente conseguir montar a reserva, mas é preciso começar. Né? E aí, como é que a gente faz? A gente precisa destinar uma parte da receita para ser guardada como reserva. Então, essa despesa com a reserva de emergência, ela tem que entrar como uma despesa mensal sua. Eu não posso falar assim, se sobrar dinheiro eu guardo. Não. Tem que entrar no seu custo. Todos os meses, sei lá, R$ 500 é para reserva de emergência. Assim como eu preciso pagar a conta da ração, eu tenho que pagar os R$ 500 da reserva de emergência. É só assim que a gente consegue montar uma reserva, tá? E essa reserva é importante, né, para que você tenha uma folga, vamos dizer assim, né, para tomar decisões financeiras. E o que você faz quando acaba essa reserva, a gente não para de montar a reserva, né, essa é a verdade, mas o que você vai fazer quando acontecer de ficar sem reserva é você que vai analisar de acordo com a sua situação, né? Eu tenho vaca, eu posso vender? Então, se eu consigo vender animal, beleza, eu vendo e faço ali um colchãozinho. Mas eu não posso vender, porque se eu vender, minha produção vai cair, se a produção cair, isso vai afetar a minha receita, e aí lá no mês que vem, entendeu? Então, vai depender da sua situação, da sua realidade. Por isso a importância da gente ter os dados, né? Ontem a gente falou sobre isso. Ter dados para que a gente tome decisões baseadas em fatos, não no que eu acho que pode acontecer. Não sei se eu respondi. Mais alguém? Vamos lá.
Acredito que atualmente todos esgotaram suas reservas. Muitas propriedades estão refinanciando suas dívidas em função dos investimentos feitos na atividade, com baixa no valor do produto leite entregue na indústria. Infelizmente, muitos produtores estão na iminência de abandonar a atividade. Infelizmente. É uma realidade que a gente está vivenciando mesmo, né? Muitos produtores estão deixando a atividade até para pagar dívidas, né? Vendendo tudo para pagar, infelizmente. O custo de produção não acompanha, né? É difícil a gente sobreviver assim, equiparando o custo de produção e o valor recebido pelo leite. Tem que ser um trabalho muito minucioso, assim, sempre fica aquela água tapando o nariz e descendo, né? Por isso a gente precisa buscar a máxima eficiência, né? Exatamente. Eficiência e eficácia, né? Sim, eficiência e eficácia. Aqui a G. Maria comentou que aqui em casa é semi-intensivo e tento fazer as vacas melhores e iniciar a produção a partir do mês de abril. Isso aí, Uma estratégia, né? Uma estratégia muito bem aplicada. Exatamente. Na época que o leite está em alta, as de melhores produções estão parindo. Isso, e essa época, como a gente comentou ontem, né, a sazonalidade, agora o preço do leite vai subir, e aí o pessoal fica doido, né? A gente teve alguns animais à venda aqui na fazenda, e aí o tanto de gente procurando, né? Eu quero novilho que vai parir tal mês, porque a pessoa já sabe que vai entrar nessa fase e aí o preço do leite vai estar maior, né? Alguém levantou a mão. Canal Master. Qual que é o seu nome? Meu nome é Gustavo. Tudo bom, Gustavo? Fala aí. Eu coloquei. É que essa conta minha ela é antiga. Tudo bom? Boa noite. É que essa conta minha ela é antiga e eu não consegui mudar ela ainda. Entendi. Aí por isso desse nome. Pode falar. Não, então, eu conheço um pessoal aqui na minha região, aqui, principalmente aqui na cidade de Lambari, onde eu moro. O que eles estão fazendo? Que eles estão falando assim, muita gente fala assim, ó, antigamente estava muito baixo. Eles falaram, ó, o que eu faço? Eu não vivo mais, a minha renda principal hoje em dia não é mais o leite. O que eu faço? Eu crio os bezerros e vendo, porque eu sou pequeno produtor, então compensa mais para mim inseminar uma vaca de sextado, vai nascer uma bezerra holandesa aí boa, que no futuro eu vendo por 2, 3, até 5 mil aí, e o meu lucro é bezerra. Ele falou, porque do jeito que tá, Gustavo, o preço da soja aí, se duvidar, chega a 170 aí, o preço do leite é 1,50, como é que vive do leite? Não tem jeito, é melhor dar o leite para bezerra e ter o lucro da bezerra depois que você vende. Isso aí, é uma estratégia, né? A gente fala bastante também, principalmente para o pequeno produtor, que ele precisa buscar alternativas, não depender apenas da venda do leite, né? Então, vender animais é uma estratégia, vender produtos, né, derivados com valor agregado é outra estratégia. Então, precisa lançar a mão dessas estratégias para conseguir sobreviver realmente, porque a estratégia do grande é volume, né? E o pequeno precisa lançar a mão de outras estratégias. Casa muito bem com o comentário do Tael aqui, né? Que a partir de abril é um bom período, né, para comercializar animais, para melhorar a receita. Isso. Aí dá para fazer aquela reserva que a gente falou. A né? estratégia. Isso aí. Mas aí é reserva, né? Não é comprar caminhonete, não. Não é gastar tudo que você conseguiu, né? Mais alguém, pessoal? Bom, então, amanhã a gente se encontra de novo, né, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. E aí nós vamos conhecer qual é o terceiro pilar para aumentar a nossa lucratividade com leite. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu acho que está sendo bastante rico nesse momento, essa troca de experiências. Eu acho que... Principalmente com os diferentes estados, né? Principalmente por isso. Está muito rico, porque a gente tem
pessoas do Brasil inteiro aqui. Então, acho que é isso. A gente precisa unir forças, unir conhecimento, trocar experiências para que a gente consiga manter todo mundo aqui, né? A gente gosta do que a gente faz e a gente quer continuar. E para a gente continuar, precisa dar lucro, né? Então, vamos junto. Amanhã a gente está junto aqui de novo. Estamos lá no WhatsApp, estamos no Instagram. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, a gente está lá para conversar com vocês. E daqui a pouco, né, assim que liberar para mim aqui, eu vou mandar a gravação lá para quem não conseguiu assistir ou quem quiser rever, beleza? E a gente se vê amanhã. Muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Até amanhã.